Canal Pretos FC no YouTube para falar de São Paulo e Corinthians, o que aconteceu e o que vem pela frente. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e sempre estejam conosco aqui no canal Pretos FC. Uma alegria e uma satisfação inenarrável, e é verdade mesmo, ter vocês todos por aqui, sempre nos acompanhando e prestigiando o nosso canal, debatendo, interagindo, criticando, brincando, ironizando, opinando. Isso realmente é muito legal. Eu comentei São Paulo e Corinthians na Rádio Bandeirantes, e aí é o seguinte, foi o São Paulo que ganhou, não foi o Corinthians que perdeu. Qual é o resumo disso? Foi que o São Paulo jogou mais do que o Corinthians. São Paulo jogou mais. São Paulo fez pelo menos, os 15 primeiros minutos foram de pressão total, um sufoco tremendo em cima do Corinthians, e aí o São Paulo fez 2-0. Porque o primeiro gol do impedimento do Luciano, eu sinceramente até agora não estou convencido de que houve impedimento. Para mim foi gol legal, ponto. Essa é a opinião apenas minha aqui no canal e falei sobre isso na Rádio Bandeirantes. O Careca, ex-ídolo São Paulino, grande craque da história brasileira, achou que o Luciano estava impedido. Então foram opiniões realmente diferentes. Depois, aos 8 minutos, o gol do Caleri. Reinaldo pela esquerda, o São Paulo trocou 7 passes do campo de defesa, passando pela intermediária para o lado esquerdo, até o Reinaldo cruzar e o Caleri fazer o gol 1-0. Então, quando o Corinthians entrou no jogo, já estava tomando 2-0, um gol anulado e o outro legítimo, e um sufoco. Então, o Corinthians demorou para entrar no jogo. Não é que o Corinthians não tenha se preparado, é que o São Paulo começou de uma forma até surpreendente, pelo que não vinha jogando na época do Crespo. O jogo contra o Ceará foi a estreia do Rogério, muito em cima da hora. O time foi de novo instável. Contra o Ceará melhorou um pouquinho, mas contra o Corinthians já com pelo menos 2 dias de treinamento, com um papo maior, com um lado mental mais forte, o São Paulo foi melhor que o Corinthians e teve mais raça, teve mais futebol e mereceu a vitória. Aí também, os corintianos já começam, né? Eu tava andando aqui nas ruas do bairro e na academia também, e aí os corintianos falando comigo, vários até, pô, Silvinho não dá, Corinthians não jogou, Corinthians não entrou. Eu não interpreto dessa maneira. Eu acho que alguns conceitos, assim, você olhar para o jogo, primeiro, o Silvinho começou, enquanto que o Rogério começou com o time todo aberto, só com o Lisieiro como volante, indo para cima, com o Orejuela de lateral direito, que não vinha sendo aproveitado pelo Crespo, né, o Reinaldo solto no lado esquerdo. O São Paulo foi para cima, deu espaço, mas quis jogar, e ganhou o meio de campo durante praticamente todo o tempo. E foi aí que o Corinthians perdeu o jogo. Por quê? Como o Reinaldo ficou muito livre sem uma marcação, o São Paulo sempre tinha pelo menos mais um jogador de vantagem no setor de meio campo. Ninguém acompanhava direito ali, não havia também uma cobertura interessante. E o meio de campo do Corinthians, que com a bola até avançava para tentar jogar, sem a bola não tinha a mesma velocidade, a mesma intensidade para recompor defensivamente. Aí que o São Paulo levava muita vantagem, com Sara, Benítez e Igor Gomes. Para mim o Igor Gomes o melhor jogador em campo. Então, faltou realmente uma movimentação maior e um ajuste ali do time do Corinthians no meio de campo. Gabriel Pereira aberto de um lado, o Adson correndo para tudo quanto é lado, mas perdido. Renato Augusto sozinho na armação, o Juliano correndo também muito, mas sem conseguir vitórias pessoais. E aí o Cantígio ficou sozinho e acabou sucumbindo também. A ausência do Fagner, claro que foi um desfalque considerável, mesmo que eu não achei que o Duqueiroz tenha jogado mal. Não achei que tenha jogado mal. Então, começou com o Adson, Silvinho. Por que não o Mosquito desde o início, para jogar em cima do Reinaldo? Né? Depois que o Mosquito entrou, evidentemente que o Corinthians melhorou, o São Paulo também um pouco mais desgastado. E aí, no final, o Silvinho poderia ter virado o gênio ou uma anta, como a gente costuma dizer, porque ele tira o Cantígio e fica sem volantes. Ele abre o time sem volantes e o Corinthians melhora, é verdade, aproveitando o cansaço do São Paulo. E o São Paulo não conseguiu encaixou um contra-ataque, na realidade, que o Luciano chuta uma bola na trave. Pouco, para os espaços que tinham por ali. Né? Então, se o Silvinho empata o jogo com o time sem volantes, ele seria monstro. Pô, tirou um volante, ficou sem volante, botou um atacante, ok. Mas se ele toma o segundo também, tá vendo? Deixou o time aberto aí e acabou levando o segundo gol de forma normal. Projeções para frente agora, para frente. O Corinthians tem o Internacional domingo fora de casa, jogo chato. O Inter ainda tem que jogar no meio na quinta contra o Bragantino, Red Bull Bragantino. Então o Corinthians tem chance de ganhar do Inter? Claro que tem, como já ganhou outras vezes. Então é jogo parelho no domingo e o São Paulo vai a Bragança enfrentar o Red Bull Bragantino num jogo bem difícil. O São Paulo subiu demais a tabela, vitória importantíssima, foi a 34 pontos.
E isso realmente dá um fôlego para o Rogério, dá uma tranquilidade maior. E vamos ver agora o que o Rogério pretende fazer, né? Eu estou até abrindo aqui, porque eu estou abrindo a classificação. O São Paulo foi a 12º, 34 pontos em 27 jogos. E a 7ª vitória apenas, com 13 empates e 7 derrotas. Ataque de asma, né? 22 gols marcados apenas, com 26 sofridos, 4 gols negativos de saldo. E o Corinthians manteve os 40 pontos, mas agora com um jogo a mais em relação ao Inter, que tem 39 e tem o confronto direto no próximo domingo. Lembrando que o Inter agora faz o jogo atrasado na quinta, pode se igualar ao Corinthians ou até ultrapassar, ou continuar atrás se perder o jogo para o Red Bull Bragantino. Interessante, ó, o Inter pega Red Bull Bragantino e Corinthians, que é o próximo jogo do Corinthians, que são os dois times que estão à frente dele. O Bragantino tem 42, o Inter tem 39, e o Corinthians tem 40, ali no meio, da quinta à 7ª posição. 2 grandes jogos pela frente nós teremos em termos aí de pontuação de tabela. E o São Paulo alivia, sobe pelo menos 2 posições e dá uma respirada em relação ao papo de zona de rebaixamento. O São Paulo pode crescer com o Rogério? Claro que pode. E o Silvinho estagnou? Eu acho que não. Tem que mudar alguns conceitos e também acertar em algumas posições nas escalações. Já começou tudo de novo. Fora Silvinho, não dá para o Silvinho ficar em 2022. Eu discordo de tudo isso. Acho que tem que ter calma. O time do Corinthians é um time para 2022, com mais treinamento, com de repente um ou outro jogador chegando, né, principalmente no ataque. Esse time atual aí está numa posição muito boa e bem tranquila na tabela e chegando provavelmente a Libertadores da América no ano que vem. Canal Pretes FC no YouTube, obrigado pelo carinho e pela audiência. Se derem like, se quiserem dar, vai ser uma alegria e uma satisfação. Um grande abraço e até a próxima.